E depois de 40 dias tramitando e sendo discutida na Câmara de Vereadores com manifestações contrárias de um grupo de empresários, os vereadores da capital aprovaram ontem um novo Código Tributário da cidade. A revisão da política fiscal prevê alteração no valor de vários impostos, como por exemplo o IPTU, né? E para saber mais sobre essas mudanças, a gente vai conversar também agora com o repórter Paulo Carneiro. E essas mudanças, Paulo, atingem também os comerciantes, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Bom, para tirar todas as dúvidas e falar sobre aí essa reforma e o que de fato isso impacta na vida de quem mora aqui em Palmas, eu estou aqui ao lado do João Marciano, que é superintendente de administração tributária. Então, vamos começar falando do que muda. O Sidney citou aí alguns impostos, o que muda para a população e também para os empresários aí que, enfim, se manifestaram contrariamente. Vamos começar pela população. Claro. Todos os tributos municipais tiveram alteração na sistemática de cálculo e cobrança. No caso do IPTU, nós fizemos uma alteração na forma da definição da alíquota e com isso nós vamos conseguir ampliar a margem de isenção, que hoje é em torno de 6.100 famílias, para 19.200 famílias já a partir do próximo ano. Então, evidentemente, para compensar isso, os imóveis mais valorizados vão ter um acréscimo na tributação municipal, certo? Mas, em compensação, os menos valorizados e aqueles que têm baixo valor, ou vão estar isentos ou vão ter o valor reduzido. Bom, então, na prática, quem tem mais vai pagar mais, quem tem menos paga menos ou está isento do imposto, é isso? Exatamente. E essa é a essência que a Constituição nos manda atender em relação ao princípio da capacidade de pagamento de cada um, né? Em relação ao ISS, veja bem, nós trabalhamos com a alteração da alíquota para 5%, mas isso impacta apenas os grandes prestadores de serviço. Não impacta todo o comércio, porque na verdade o comércio não paga ISS, paga imposto sobre estadual, que é o imposto de circulação de mercadorias. Mas os grandes contribuintes vão ter uma majoração no ISS. Os pequenos e médios já estão no Simples Nacional, e isso significa que eles continuam com o mesmo tratamento diferenciado que eles têm hoje. Bom, então, a gente falava isso. Na prática, o ISSQN, que é o imposto de serviço sobre coisas naturais. Qualquer natureza. De qualquer natureza, enfim, ele não muda para a população e sim para o comerciante, enfim. Isso, ele muda para os prestadores de serviço, mas não para todos. Mas não vai gerar, não vai refletir na população. Pode ser que os grandes prestadores absorvam esse aumento de alíquota ou repassem para os contribuintes, que afinal são os contribuintes que pagam os tributos, os usuários, né? Mas o objetivo do código é tributar mais quem tenha mais capacidade de pagamento. Bom, a gente tem uma pergunta lá do estúdio. O Sidney fazer uma pergunta aqui para o João Marciano sobre essa reforma. Sidney. Exatamente, Paulo. Marciano, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, esclarecendo mais uma vez. No começo do ano o senhor esteve aqui falando do IPTU e a minha pergunta é sobre justamente o IPTU. Até então eram 6.000 palmenses isentos de pagar esse imposto. Esse número vai ser bem maior, mais do que 15.000. Quem vai pagar a conta dessa isenção? São os outros moradores ou a própria prefeitura? Veja bem, na alteração do critério do cálculo do imposto, na redefinição das alíquotas, os imóveis mais valorizados vão ter um pequeno acréscimo de valor e os menos valorizados vão ter diminuição de valor. Então são os próprios contribuintes de IPTU que vão assumir essa diferença. Com a alteração do critério de cálculo, nós vamos ter um acréscimo de lançamento de tributo em torno de R$ 2 milhões. Com essa isenção, nós vamos ter uma perda de cerca de R$ 1.250.000. Então, na verdade, foi feita uma compensação, uma verdadeira transferência de riqueza. Ok, obrigado pelas informações. Então tá aí, com você, Sidney. Obrigado, Paulo, pelas informações. Uma ótima tarde para vocês.